Os conceitos de direita e esquerda surgiram durante a Revolução Francesa, em 1789. Na Assembleia, que decidia qual poder o rei deveria ter, sentados à direita estavam os considerados mais conservadores e à esquerda, os mais revolucionários. Dentro da política moderna, os partidos e, consequentemente, os representantes que elegemos praticam estes ideais quando se colocam contra ou a favor de determinados assuntos, como, por exemplo, o aborto, o uso de armas, a reforma agrária, os deveres e o tamanho do Estado. No espectro político existem também outras posições que vão da direita mais radical, passando pelo centro e chegando à extrema esquerda. Muda governo, acaba mandato e ele está sempre lá. O Centrão é capaz de aprovar ou derrubar projetos de leis e de garantir a governabilidade do presidente da República, de um governador ou de um prefeito. Mas o que é o Centrão? Quem compõe esse bloco partidário e por que ele tem tanta força política? A gente decidiu trazer o cientista político Rafael Cortes aqui no estúdio do Câmara Viva para explicar melhor por que o Centrão é uma peça decisiva no nosso xadrez político. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença, é uma honra. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com vocês. Então vamos lá explicar o que é o Centrão, né, e quem faz parte dele. Vamos lá, uma figura quase que mística aí da política Sim. nacional, né? Todo mundo fala do Centrão e eu diria que a principal característica desse grupo de partidos e dos parlamentares filiados a essa legenda é uma capacidade de adaptação política muito importante no tocante a apoio a governos. Então, é essa mobilidade política e ideológica que é a marca desse grupo de partidos que tem um papel fundamental, por exemplo, na governabilidade e em outras questões na política nacional. Mais ou menos assim, se eu apoiei um governo de esquerda, não tenho problema depois de aprovar o de direita, que vem na sequência, é isso? É basicamente isso, porque tem uma característica da política brasileira que ela tem vários partidos. Então, sempre que o governante, seja ele no nível nacional ou no nível municipal, dificilmente ele forma a maioria só com o seu partido. Então, ele precisa recorrer a outras legendas para encontrar maioria para aprovar projeto de lei, enfim, para colocar em prática o seu programa de governo. Daí a necessidade de recorrer a essas legendas. Como elas não têm, na verdade, uma questão ideológica muito clara, apoia governo de esquerda, apoia governo de direita, às vezes vota uma reforma liberal, às vezes vota uma política social e assim ele vai gerando esse papel no sistema brasileiro. E, professor, como é que ele surgiu, o Centrão? Originalmente, o Centrão é um termo que está ligado à conjuntura da formação da Constituição de 88. O Brasil inaugurava o seu período democrático naquele momento, desenhava uma Constituição. E ela foi feita de baixo para cima, ou seja, para quem está em casa está entendendo. Cada tema, agricultura, meio ambiente, economia, tinha um conjunto de parlamentares dedicados a escrever esse trecho da Constituição, esse capítulo. Mas não havia um texto único. No momento que foi percebendo e foi se juntando cada pedacinho da Constituição, foi se percebendo que era um texto que estava mais à esquerda, né? Ele tinha características de um programa de esquerda que não condizia com a maioria legislativa. O termo Centrão vem daí, essa formação de um bloco político para tentar tirar essa característica da Constituição de 88. Por que o Centrão ganhou tanto poder e espaço nos últimos anos? Lembrando que a gente está discutindo, né, esse apoio ao governo do presidente Lula agora. Porque uma das características mais recentes na política nacional foi o desmanche daquele conjunto de partidos que a gente mais ou menos identificava como os principais atores, seja no plano nacional, seja no plano local. Então, o Brasil está numa política em transição, né? E isso foi fazendo com que os partidos se multiplicassem, criassem uma série de legendas e daí dificuldade de governar. Por isso, quando você tem partidos com essa disposição de uma hora votar uma questão de esquerda, outra de direita, ele acaba influenciando e sendo muito importante para o jogo. Então, o Centrão virou tão forte
porque a gente ainda está buscando aquele sistema, que era um sistema como se fosse PT versus PSDB, que tinha claramente os dois polos, uma dualidade mais organizada. Hoje é um sistema muito em transição, então o Centrão tem uma importância grande. Professor, muitíssimo obrigada por tanta explicação importante para nós. Esse é um projeto de educação política e esse tipo de esclarecimento é essencial. E eu que agradeço a oportunidade e conto com vocês para a gente estar aqui mais uma vez. Convidadíssimo, obrigada. A Câmara de Vereadores de São Paulo é completamente aberta e transparente. Como cidadão, você pode fiscalizar e acompanhar os mandatos dos vereadores. Acesse o site sãopaulo.sp.leg.br.